Prepare-se para uma experiência de introspecção profunda com as palavras visionárias de Krishnamurti. Esteja pronto para questionar e expandir seus horizontes nessa palestra inspiradora. Sou escritor e passo por períodos de esterilidade, nos quais nada me ocorre. Esses períodos começam e acabam sem nenhuma razão aparente. Qual é a causa e a cura disso? Resposta. Senhor, formulando o problema em outras palavras, há momentos de criação e momentos de aridez, momentos de sensibilidade e momentos de insensibilidade. Ora, por que existe esse vácuo? Porque não há uma constante tensão criadora? Porque não há uma sensibilidade constante? O problema, por certo, não é como ser sempre criador, mas por que há a insensibilidade? O estado criador aparece, simplesmente não pode ser chamado, não pode ser conservado pela concentração, não pode ser mantido. O que podemos apreciar é a insensibilidade, esses momentos de aridez, esses momentos de esterilidade. Ora, por que se manifestam esses estados? Por que a ausência do poder criador? Por que a presença da insensibilidade? Obviamente porque estamos fazendo coisas, pensando coisas, sentindo coisas que são em si destituídas de sensibilidade. Como pode existir avidez, descompaixão, crueldade e ao mesmo tempo sensibilidade? Eu escrevo um livro, ele se torna popular, é aceito por um estúdio de Hollywood e ganho muito dinheiro. Perdi a sensibilidade porque ando atrás do dinheiro, de posição. Ou então quero ser eleito para o parlamento como representante de um partido. A ambição, evidentemente, produz a insensibilidade. E sem atacarmos as causas da insensibilidade, nos apegamos à capacidade criadora, aspiramos à capacidade criadora, o que significa uma outra fuga do que é. Desde o momento em que compreendo e me interesso pelo que é, manifesta-se o estado criador. Quando compreendo as múltiplas causas que geram a insensibilidade e a aridez, e das mesmas liberto o pensamento, sobrevém o estado criador. O problema, portanto, é, antes de tudo, que reconheça que percebe a insensibilidade e a sua causa. Não sondando-a, porém ficando passivamente cônscio da sua insensibilidade. Senhor, fique passivamente cônscio dela. Reconheça-a. Viva com ela sem contradizê-la, sem negá-la, sem condená-la. Nesse estado de passiva percepção, verá como se revela a causa da insensibilidade. E revelada a causa, apresenta-se logo o estado de sensibilidade. Pode experimentar para ver que é assim. Há o estado de aridez e você fica cônscio dele. No momento em que dele está passivamente cônscio, se dá uma pausa. Apresenta-se um período no qual não há contradição nem condenação. Então, nesse período, se não condena, o inconsciente que encerra a causa se revela. E como está passivamente cônscio, a causa e o efeito são destruídos. Portanto, há o estado de sensibilidade. Você não é obrigado a aceitar o que eu digo. Você pode experimentar e ver que é isso o que de fato acontece. Se em estado de passiva vigilância percebemos a aridez
E se logo após a percepção ocorre um período de silêncio, sem condenação, então nesse período de observação sem condenação, revela-se a causa da insensibilidade, a causa da aridez. A verdade desse percebimento liberta a mente da insensibilidade e, portanto, há o estado de criação. Mas, por desventura, o escritor, o pintor, o escultor tem de viver. Não se satisfaz apenas com a beleza do mármore, com a expressão da beleza, com as flores da retórica. Ele quer um resultado. Ele quer dinheiro, quer roupa, quer comida, quer uma casa para morar. Se apenas necessitasse de roupa, alimento e teto, a coisa seria relativamente simples. Mas ele utiliza a necessidade de roupa, alimento e moradia como um meio psicológico de expansão pessoal. Sua arte, seus escritos, se tornam um meio de autoexpansão e produzem assim luta, miséria, aquela aridez que impede o estado criador. Entretanto, se, quando escrevo um livro, embora ele represente um meio de sustento, eu não o utilizo como um processo psicológico de autoexpansão, em tal caso, nunca terei um momento de aridez. Há então uma renovação constante, porque não estou pedindo coisa alguma. O eu está ausente, e na ausência do eu não há continuidade, e portanto há um constante findar. Há portanto renovação, e então há a eterna criação. O efeito direto da sua personalidade não ajuda a compreender os seus ensinamentos? Não assimilamos melhor o ensino quando amamos o instrutor? Resposta: não, Senhor. Compreende melhor quando ama todas as pessoas, quando ama o seu próximo e não quando ama o instrutor. Quando ama sua esposa, o seu filho, o seu vizinho, seja ele branco ou de cor, porque no amor não há distinções de classe. Quando há um perfume, uma canção no seu coração, terá compreensão. É claro que, quando está a me ouvir, as minhas explanações ajudam, porque eu estou me expressando muito claramente e você me ouve com atenção. É forçado a escutar durante umas horas, querendo ou não querendo. Está aplicando a sua mente e o seu coração a descobrir algo. Você não viria aqui se não desejasse descobrir. Há, portanto, um esforço mútuo. Você vem procurar e eu te ajudo. Pois se não estivesse procurando, você não estaria aqui. Não me emprestaria o seu ouvido. Por certo, Senhor, quando uma pessoa compreende uma coisa claramente e você conversa com essa pessoa, sua mente também se torna clara. Mas se faz dessa pessoa o seu guru e a ama, se apenas ama o seu instrutor, terá desdém pelo seu servo, pelo seu empregado. Não nota, senhores, como vocês são respeitosos comigo e como são cruéis com o seu empregado, com a sua esposa, com o seu vizinho? Não é isso um estado de contradição? Quanto a mim, se me dá que vocês são respeitosos ou insolentes comigo, não tem muita importância. Mas tem uma enorme importância a maneira como você trata a sua esposa, o seu empregado. Se quando respeita um
e nega igual respeito a todos os outros, está num estado de hipocrisia. Esse respeito oferecido a um e negado aos outros nunca te conduzirá à verdade. O que traz a compreensão é o respeito para com o homem, o amor pelo homem. Quando seu próprio coração está cheio, procura então a verdade em toda parte. Escuta o canto dos pássaros, as gotas de chuva. Vê os sorrisos e as tristezas do homem. Em cada folha, numa folha morta, encontra-se aquilo que é eterno. Mas nós não sabemos procurá-la, porque as nossas mentes estão tão cheias de outras coisas e estão alheias a essa busca. Assim, o mero respeito por um só é de muito pouco significado, se não tem respeito pelos demais. Respeito no significado de afeição, bondade e consideração. Mas quando há amor, consideração, generosidade, que não causam inimizade, já está muito perto. Está então em estado de sensibilidade. E o que é sensível é capaz de perceber. Não pode ir à verdade, não pode ir ao desconhecido. A verdade, o desconhecido, tem de vir a você. Mas não podem vir a você se a sua mente está carregada, pesada, se ela é forçada, se ela é impiedosa, dura. Assim, se quando me escuta, você é meramente estimulado pelo ouvido, isso não vai ter significado algum, pois todo estímulo é sensual. Só pode ter significado na sua ação diária, nas suas relações com as pessoas, com as ideias, com as coisas. Descobrirá então, Senhor, se qualquer dessas coisas tem algum significado. E não me ouvindo durante algumas horas. O que importa é como você é diante do seu empregado, diante da sua esposa, diante do seu marido e do seu vizinho. Porque no momento em que há pensamento, em que há pesquisa atenta, inteligente, nesse momento há o devotamento. Porque a busca da verdade é devotamento. E onde há devotamento, há amor, há compreensão. Há uma tendência, me parece, sobretudo por parte dos que têm lido muito e experimentado de acordo com suas leituras, a traduzir o que digo em termos do seu velho conhecimento. Isso é como colocar vinho novo em garrafas velhas. Quando se põe vinho novo numa garrafa velha, o vinho novo fermenta e quebra a garrafa. Em geral, acontece assim. Do mesmo modo, os que têm lido numa determinada direção têm a tendência de traduzir o que eu digo de acordo com os seus conhecimentos prévios. E eu julgo que é um erro traduzir ou pôr na velha linguagem o que aqui se ouve. Porque traduzir o que ouvimos em terminologias já conhecidas não produz compreensão alguma. Nos leva a catalogar o que ouvimos, impedindo a compreensão. O que produz a compreensão é o entendimento direto, e não o entendimento através da velha linguagem, da velha terminologia, das velhas palavras com suas significações específicas. Assim, se me permite sugerir, vai ser benéfico e útil escutar e compreender diretamente, sem traduzir o que se diz na sua especial terminologia, no seu especial emprego das palavras. A maioria de nós tem acumulado conhecimentos e agimos em conformidade com esses conhecimentos. O autoconhecimento, entretanto, é diferente.
O autoconhecimento não é um conhecimento residual, mas ele requer uma constante atenção e vigilância. Logo que acumulamos conhecimentos, eles se tornam uma carga. E sempre que há alguma carga, algum peso, se torna impossível ou muito difícil viajar. Enquanto que o autoconhecimento, o conhecimento do processo total de nós mesmos, não requer em absoluto um conhecimento prévio. Pelo contrário, quando há conhecimentos prévios, há inevitavelmente incompreensão, má interpretação e inexata tradução. Isso é como viajar. À medida que avançamos, começamos a compreender o país, a paisagem, ou como cavar um poço e beber água desse poço. Analogamente, o autoconhecimento não é cumulativo, é um movimento constante, é conhecimento de instante a instante, é algo sempre vivo, sempre um descobrimento, sempre criador. Só quando há acumulação, quando há resíduos que se tornam memória, o conhecimento é um óbice ao estado criador. Afinal de contas, a ciência que possuímos é técnica, não é? Não acumulamos conhecimento sobre nós mesmos. Se o fazemos, é a lembrança do que outras pessoas disseram, ou do que aprendemos em livros, ou é uma repetição de palavras, de meras informações dadas por outro. Muitos poucos de nós possuímos autoconhecimento, o conhecimento do que cada um é na realidade. A maioria de nós vive superficialmente. Podemos nos comparar como um iceberg. Só uma 10ª parte dele aparece à superfície. O resto fica imerso na água. Do mesmo modo, vivemos por uma 10ª parte à superfície. E estamos sempre muito agitados. Nossas atividades, nossa existência social e política, religiosa, elas estão à superfície. Nunca descemos a explorar as profundezas onde realmente está a maior parte da nossa existência. Mas, para se investigar a fundo, se torna necessário esse descobrimento constante. Em primeiro lugar, sem dúvida, é necessário o conhecimento de nossas ações superficiais de cada dia, nossos pensamentos e sentimentos diários. Compreendidos esses, podemos então penetrar cada vez mais fundo naquele processo total que é o eu, o você. E essa descoberta não requer conhecimentos prévios. Pelo contrário, todo conhecimento prévio se torna um obstáculo. Quanto mais cava, mais compreende. E a arte de compreender não reside na acumulação, na memória. A compreensão vem, por certo, de momento a momento, quando a mente está renovada, flexível, alertada, passiva. Nesse estado, surge a compreensão silenciosa e veloz. Ou lentamente, conforme o grau de flexibilidade e de sensibilidade da mente. O autoconhecimento, pois, não é um conhecimento que se acumula. Quando há acumulação, não pode haver descobrimento e, portanto, não pode haver o pensar correto, o pensar verdadeiro, que é algo de momento a momento. A verdadeira ação é de momento a momento, não disciplinada de acordo com um padrão ou de acordo com um ideal, com um fim ou um resultado em vista. Se experimentar isso, descobrirá o que é o autoconhecimento. Ele é renovação constante e não um fim a ser alcançado ou realizado. É um movimento constante na jornada do descobrimento de nós mesmos. Quanto mais profundamente, quanto mais velozmente for a mente capaz de penetrar, tanto mais é ela capaz de descobrir.
Quanto mais profundamente, quanto mais velozmente for a mente capaz de penetrar, tanto mais é ela capaz de descobrir. E tanto mais é a felicidade, a alegria desse descobrimento. Obrigado por acompanhar esta fascinante palestra com Krishnamurti. Se o conhecimento compartilhado aqui ressoou em você, convidamos a explorar mais 2 pérolas de sabedoria que estão sendo exibidas na sua tela. Desafie-se a expandir o seu entendimento. Compartilhe as suas percepções no campo de comentários. Sua voz é importante para nós. Não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco. Até logo!